participação, por compartilhar essa experiência sua tão rica. Eu concordo com o que você disse plenamente. E só queria comentar que quando a gente finalizou o texto, e a gente, enquanto finalizava o texto, pensava na estratégia, né? Primeiro, de encontrar nomes, colocamos alguns nomes na mesa para tentar ver a viabilidade, né? Pessoas políticas que fossem sensíveis a isso, porque uma outra alternativa seria a gente, enquanto sociedade brasileira de arborização urbana, propor uma lei. Para isso, a gente precisaria, acho que algo em torno de 1 milhão de assinaturas, 2 milhões de assinaturas. Então, a gente precisaria de um grande esforço, e o caminho que a gente encontrou mais rápido seria encontrar um político sensível que acolhesse a proposta e encaminhasse diretamente para o Congresso. Então, a gente acabou optando por essa segunda opção. No nosso atual regime, são essas duas opções. Enquanto sociedade, você coleta um monte de assinaturas ou coloca na mão de um político. E aí a gente escolheu o Rodrigo Agostinho, independente do partido, mas mais pelo histórico de atuação, em relação com o tema. Só para fazer um breve histórico dele, ele foi secretário de Meio Ambiente da cidade de Bauru por 2 gestões, prefeito da cidade de Bauru, mas antes disso ele foi viveirista, ele tinha um viveiro de mudas nativas na cidade de Bauru, o pai dele produzia mudas nativas, então ele já tinha, além de ser advogado e biólogo, então ele já tinha uma grande relação com o tema. E ele, no antigo mandato, no começo do mandato, ele tinha sido presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que é por 2 anos. Depois que encerrou o mandato dele, ele se tornou coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que só depois que eu fui ter noção da magnitude dessa frente. Essa frente é composta por 216 deputados, de 20 partidos diferentes. Quando eu vi, eu falei, eu concordo plenamente com você, a gente colocar a causa das árvores acima da questão partidária. E a gente viu ali uma possibilidade, uma pessoa que coordena uma frente parlamentar composta por 200 deputados, então é significativo quantitativamente e de diversos partidos diferentes, com ideologias diferentes. E aí, só para finalizar, o que o Anderson falou, propôs aqui para a gente, o L.O., o Flávio, é da gente aqui, nós também somos uma sociedade, componentes de uma sociedade, mas também somos diversos. Nós pensamos aqui de diferentes maneiras. Não temos aqui um consenso sobre projeto de nação, Isso é muito bom, que a gente saiba dialogar sobre isso. Então, que a gente procure, dentro das nossas regiões, das nossas localidades, os vereadores, deputados estaduais, de diferentes partidos, que possam militar por essa causa que é maior também. E nesse pouco tempo que a gente tem feito esse esforço, a gente tem percebido que ela tem sido bem acolhida. Pode ser que às vezes não é tão verdadeiro, mas no primeiro momento ninguém vê objeção, todo mundo vê o valor na causa. Mas eu só queria parabenizar de novo pela sua fala, porque ela é muito importante mesmo para esse processo ocorrer, né, do jeito que a gente imagina. Complementando, nós estamos com o tempo estourado, dá para mais uma pergunta só. Mas só para complementar, porque eu acho muito importante falar, e não foi muito falado isso aqui até agora, eu acho que o próximo passo, além de cada um de nós se articular politicamente para que isso seja aprovado, e aí eu vou até propor uma ação para Esbauro, uma ação nossa, né, Flávio, e dos outros colegas das regionais, é o envolvimento da sociedade civil nisso. E o envolvimento da sociedade civil nisso só vai se dar se ela conhecer o que está acontecendo. Porque ninguém lê diário oficial, né? Às vezes é uma matéria de jornal. Então, eu vou propor que, para começar, não é só isso, as regionais promovam, a nível regional, né, suas regiões, debates apresentando essa proposta à sociedade civil. E aí vamos para a última pergunta. Sérgio vai fazer pergunta? O microfone. Aqui, Sérgio. Fala aqui. Sérgio. Que ouvir a experiência de vocês. O IPT tem ajudado os municípios a fazer planos diretores, né? Mas geralmente a prefeitura chega para a gente e fala assim: não, eu não posso fazer plano diretor porque eu tenho que fazer um inventário. E começa, já é um equívoco. E tem uma carga muito grande nesses planos de
que ele é mais um compêndio de biologia do que realmente um plano. E vira, a minha interpretação e a minha experiência, vira um fardo. Eu tenho ainda que cuidar das árvores, e ainda tem que fazer um plano. Vira o quê? Papel. Né? E isso assim, é a minha amostragem. Né? Que precisa fazer, existe uma pressão. Agora vai ter uma política nacional dizendo que você vai ter que fazer. Então está criando na minha perspectiva, está criando uma coisa assim, putz, vou ter que fazer plano. Como é que a gente resolve isso? Porque o plano tem que ser uma ferramenta de gestão. Eu não vou falar, vou inventar, não, se no meu plano estiver lá, eu vou fazer um evento com sei lá o quê, já está no plano, é as minhas pernas. Como é que a gente vai resolver isso daí? Deixa eu começar falando. Com certeza. Hein, Sérgio? Eu tenho umas frases bestas que eu repito sempre. Eu vou repetir uma delas. Que bom que nós pensamos diferente, amigo. Não, eu digo assim, eu não acredito em plano municipal de arborização urbana sem diagnóstico. Eu acho que eu não posso planejar diagnóstico. Eu não falei censo. Vamos discutir agora. Isso, em diagnóstico. Porque eu não acredito que você possa planejar fazer alguma coisa que você não conhece. Isso é uma coisa, tá? E veja que eu não falei de censo nem de inventário, falei de diagnóstico. Diagnóstico pode ser feito de várias maneiras, né? E eu acho que mais é isso que eu queria falar, porque o tempo está esgotado. Réplica. Gente, isso trava o município. Eles não falam. Então, o que eu acho que precisa ter no plano? Uma das ações é fazer o diagnóstico. Entendeu? Não vou fazer, eu faço uma das ações é fazer o diagnóstico. E eu corrijo segundo o plano. Então, nós vamos botar uma questão diferente. Creio que são maneiras diferentes ou sequências, mas para dizer mais ou menos, não são antagônicas, são um pouco divergentes, mas não são ideias antagônicas, são complementares. Mas tentando também, de alguma maneira, complementar a resposta, Sérgio, vou deixar uma frase que eu gosto muito depois para o final para encerrar, porque eu acho que vai ser a última fala. Mas quando a gente começou também esse processo, uma inspiração foi a gente mirar outras políticas setoriais de outros temas que já vem acontecendo nos últimos anos, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não deu conta, por si só, de resolver todos os problemas de resíduos sólidos das nossas cidades, mas que representou um grande avanço para a diminuição do número de lixões a céu aberto, por exemplo, possibilitou o Ministério Público de atuar, de intervir, prefeitos foram caçados, então aumentou a responsabilidade. Quando o gestor não tem essa sensibilidade, ainda não foi sensibilizado da importância da arborização urbana, provavelmente ele vai pensar, poxa, mais um plano, mais uma obrigação, já tenho demanda pra caramba. Então a gente pensou também de não só criar essa obrigação para punir, né, com a possibilidade de punição, porque não é esse o objetivo. O objetivo é, hoje, se o município não fizer plano de arborização urbana, não tem o menor problema, não acontece nada com ele, não tem nenhuma obrigação que coloque, olha, município, você precisa fazer o plano de arborização urbana, igual precisa fazer o plano diretor. Outro exemplo, como o Estatuto da Cidade não deu conta de resolver todos os problemas urbanos, mas potencializou muito a discussão sobre como expandir, como fazer cidades, né? E aí, para dar um estímulo, a gente pensou, tem um fundo para estimular os municípios que não têm recursos para acessar esses fundos para fazer os planos, coisa que hoje é uma outra grande dificuldade. Então, de alguma maneira, a gente tentou fazer essa reflexão e também entende que esse é um processo, né, que gestores que não estão sensíveis precisam ser sensibilizados ou que a gente eleja gestores que estejam sensíveis à causa, né? E aí, para encerrar minha fala, eu queria usar a frase de uma advogada que milita por direitos humanos, que eu vi uma vez e me tocou muito, e que eu sempre agora trago nas apresentações quando falar de políticas públicas de arborização urbana, né? Que mesmo quando ela fala assim, no âmbito dos direitos humanos, mas eu trago para cá para a arborização urbana,
que mesmo quando se tem um tempo onde os direitos estão, uma agenda de direitos a um indivíduo ou a um coletivo são totalmente negadas, ainda assim, nesse tempo, o indivíduo ou o coletivo tem uma potência ali, ele pode dizer, olha, meus direitos estão sendo negados, mas tem uma lei, eu tenho direito, e ele pode ir atrás e lutar por isso. Agora ela fala, se não tem nem a lei criando essa obrigatoriedade, ele perde essa potência, ele não tem a quem recorrer. Então, um pouco que a gente tentou fazer é isso, criar essa potência, que a gente sabe que o texto por si só não vai dar conta de resolver todos os problemas, mas que no futuro as pessoas possam falar, olha, eu tenho direito a uma cidade arborizada, eu tenho direito a uma cidade caminhável, uma cidade saudável, e eu vou lutar por isso, caso o gestor não esteja sensível a isso. Obrigado. Só para complementar, rapidinho. Por isso eu coloquei o manual de elaboração de planos municipais de arborização. Porque aí a gente parte de um modelo. Porque aí fica mais fácil. Só isso. Bem, alô. Então, eu gostaria de agradecer ao público, aos colegas que me ajudaram aqui a compor essa mesa e pedir uma salva de palmas para eles.